Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Guilherme Favela e hoje eu estarei dando continuidade a essa série de vídeos em alusão aos 29 anos da nossa amada Igreja Batista Jardim Floresta. E hoje eu estarei tratando com vocês a respeito sobre o tema esperança. Meus irmãos, quando nós vamos falar sobre esperança, nós encontramos na internet ou até mesmo em dicionários que esperança é você confiar que algo bom acontecerá na sua vida. Ou de uma maneira bem simples e bem resumida, é você acreditar que algo bom acontecerá. Mas quando nós vamos tratar sobre a palavra de Deus e sobre aquilo que Deus nos fala sobre esperança, é muito importante, meus irmãos, que entendamos que nós precisamos esperar e confiar no nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança ela não pode estar depositada em segundos ou terceiros, seja os nossos pais, seja os nossos cônjuges, seja em dinheiro, seja em qualquer outra coisa. Se nós estivermos depositando a nossa esperança em outra coisa, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus Todo-Poderoso, nós estaremos pecando. Para que isso fique um pouco mais claro da importância de esperarmos e confiarmos em Deus, eu peço que os meus irmãos abram as suas Bíblias no livro de Lamentações, capítulo 3, do verso 19 em diante. A palavra de Deus diz o seguinte: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me bem do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Meus irmãos, quando nós vamos estudar aqui o livro de Lamentações, o contexto histórico aqui do que estava acontecendo naquele momento, meus irmãos, aqui é um dos momentos mais difíceis da história do povo de Deus. Aqui, meus irmãos, o povo de Deus estava sendo exilado. Aqui o povo de Deus acabava de ter Jerusalém sitiada, destruída. O templo havia sido destruído pelo Império Babilônico e Jeremias, no decorrer desse livro, ele se lamenta. Ele tem o seu coração quebrantado diante dessa carta, mas ele chega num certo momento que ele tem um start, que ele compreende em quem ele deve colocar a sua esperança. Nós acabamos de ler aqui, meus irmãos, Jeremias falando que a sua esperança é o Senhor, que a sua porção é o Senhor. Não importava, meus irmãos, se Jerusalém estava sendo tomada, se Jerusalém estava com o templo destruído, o que importava é que a porção dele era o Senhor. Meus irmãos, nós ainda vivemos em tempos difíceis, mas nós passamos por um tempo muito difícil que foi o tempo da pandemia. Eu vi, meus irmãos, muitos crentes no Senhor Jesus Cristo colocando a sua esperança em medicamentos, colocando a sua esperança em vacinas, colocando a sua esperança em político A, em político B, que quando o político B saísse ou quando o político A entrasse, isso melhoraria a minha vida, ou melhoraria a vida da humanidade, e esquecia do que é fundamental nas nossas vidas. Meus irmãos, a nossa esperança só pode estar no Senhor, o nosso Deus. Não importa a circunstância, não importa se nós estamos enfrentando uma pandemia, se nós estamos enfrentando uma doença, se estamos passando por problemas financeiros, ou se nós estamos passando por qualquer outra coisa, a nossa esperança só pode estar depositada no Senhor, o nosso Deus. E Jeremias havia compreendido isso. Mesmo com tudo aquilo que estava acontecendo com ele, tudo aquilo que estava acontecendo com o povo de Israel, Jeremias entendia que a sua esperança era o Senhor. Pois ele tem poder para resolver qualquer situação. Não importa se estamos bem, não importa se estamos mal. A nossa esperança, a nossa confiança só pode estar no Senhor, o nosso Deus que fez os céus e a terra. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos diversos versículos tratando sobre esperança, mas eu quero trazer para vocês lá em 1 Timóteo, no versículo 1 do capítulo 1, meus irmãos, o apóstolo Paulo, na sua apresentação, ele fala o seguinte. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo fala o seguinte. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança.
Meus irmãos, o contexto dessa carta aqui, meus irmãos, foi escrito pelo apóstolo Paulo de dentro da prisão em Roma. O apóstolo Paulo, assim como Jeremias, meus irmãos, compreendia que a sua esperança era o Senhor. Não importa se ele estava preso, não importava se ele estivesse passando por maus bocados, mas o apóstolo Paulo, ele entendia que a sua esperança era o Senhor. Que não há nada nesse mundo que poderia tirar sua paz. Não era prisão, não era açoites, não era tribulação, mas sim a sua esperança estava firmada naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, a pequena reflexão que eu trago para vocês, meus irmãos, a respeito de esperança é: coloque sua esperança no Senhor. Não coloque a sua esperança na sua conta bancária. Não coloque sua esperança nos seus pais. Não coloque a sua esperança no seu cônjuge. Não coloque a sua esperança na sua força, na sua saúde. Coloque a sua esperança em Deus, meus irmãos. Todas as coisas que esse mundo nos oferece, elas são passageiras. Mas aquilo que Deus nos oferece é eterno. Nós, no decorrer desse tema de esperança, nós estaremos tratando também a respeito de uma esperança de algo bom que irá acontecer conosco, que é a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Eu não vou entrar no mérito desse próximo vídeo, mas nós precisamos entender, meus irmãos, que a nossa esperança não pode estar depositada em outra coisa a não ser no nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele é poderoso, Ele venceu a morte, meus irmãos, em nosso favor. Jesus Cristo, Ele pode, meus irmãos, resolver qualquer situação em nossas vidas. Seja problemas financeiros, seja problemas de saúde, seja qualquer outra coisa. O Senhor Jesus Cristo, Ele precisa ser a nossa esperança. Se nós estivermos a nossa esperança no Senhor, nós estaremos em paz com Deus. E é isso que eu quero trazer para vocês nesse pequeno vídeo. Coloque a sua esperança no Senhor, meus irmãos. Seja como Jeremias, seja como o apóstolo Paulo, que no meio das tribulações, que no meio das dificuldades, que no meio da prisão, que no meio do exílio, que no meio de tantas dificuldades compreendeu que a sua esperança precisa estar somente no Senhor, pois Ele sim é merecedor de nossa confiança. Amém? Fiquem com Deus, um forte abraço.